pessoal, eu tô trazendo pra vocês hoje essa necessaire impermeável e com zíper. Ela é ótima pra carregar na mala, pra organizar tudo direitinho. Então vamos ao passo a passo? Então pra fazer essa necessaire nós vamos precisar dos seguintes materiais. Tanto pro forro quanto pra parte externa, 2 tirinhas medindo 6 cm por 25. Também pro forro e pra parte externa, 2 pedaços, medindo 38 centímetros por 25. Um pedaço de plástico cristal, medindo 16 centímetros por 25. Viés para acabamento na largura de 4 centímetros. Zíper, eu gosto de comprar o zíper por metro. E cursor. Então, bora pra máquina costurar? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o plástico cristal, posicionar em cima do tecido principal e passar uma costura de segurança bem na pontinha. Agora, nós vamos pegar a parte do forro, posicionar direito com direito e passar uma margem de costura unindo essas peças. Então, ficou assim, a parte do forro, o plástico cristal e o tecido principal. Agora, nós vamos jogar tudo pra trás e o plástico cristal pra cima. Vamos pegar aquelas 2 tirinhas e posicionar da seguinte forma. O tecido principal com a tirinha do tecido principal, vamos virar pra baixo. E o forro atrás do plástico cristal. Vamos fazer esse sanduíche dessas 3 peças e passar uma costurinha. Depois da gente costurar, vai ficar dessa forma. O forro lá pra trás, o tecido principal pra frente e da mesma maneira desse lado. O forro pra baixo, o tecido principal aqui na frente. Agora, nós vamos rebater essas 2 costuras e depois a gente volta pra colocar o zíper. Então, já rebati as costuras, ficou dessa forma a nossa peça até então. Agora, nós vamos colocar o zíper. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o zíper, vamos abrir ele. De um lado, nós vamos virar a peça do avesso, tá? Então, vai ficar dessa forma. Vamos encaixar um lado do zíper aqui dentro, com os dentinhos virados pro tecido principal. E vamos passar uma costura prendendo esse zíper. Com o pezinho de zíper, vocês conseguem deixar a costura bem rente aos dentinhos do zíper. Depois de costurar o zíper, nós vamos virar essa peça. E a nossa peça desvirada vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos prender o zíper desse lado. Nós vamos pegar o outro lado, com o direito pra cima. Vamos posicionar o zíper em cima do tecido principal com os dentinhos virados para baixo. E vamos passar uma costura bem rente aos dentinhos. Nossa peça vai ficar dessa forma. O zíper aqui, preso. E agora, nós vamos pegar essa parte que sobrou e vamos cortar. Vamos cortar um pedacinho e deixar um pedacinho. E nós vamos rebater esse zíper. Nós vamos virar dessa forma e rebater a costura tanto desse lado quanto desse lado. Sempre retrocesso no início e no final da costura. E agora, a parte que muitas têm. Colocar o cursor. Então, vamos lá. A nossa peça é assim. Essa parte de cima é assim, certo?
Então, nós vamos colocar o zíper da direita para a esquerda. Por quê? Nós abrimos tudo da nossa direita para a nossa esquerda. Então, nós vamos passar o cursor uma vez, tirar e passar novamente. Para facilitar, peguem a tesoura e dê um pique. Desse jeito, para ficar essa pontinha. Facilita muito na hora de colocar. Vocês vêm aqui, encaixa o outro lado, segura nessa pontinha e puxa. Viu como é simples? Vamos passar novamente. E vamos parar ele aqui no meio. Agora, nós vamos virar a nossa peça do avesso. Agora, nós vamos prender. Nós vamos marcar 4 centímetros e prender esta peça com alfinete, se for tecido, ou com algum grampinho, caso for o corino e plástico. Gente, use a linha da cor do forro. Não faça igual a minha. Se o zíper for escuro e o forro claro, troca só na hora de colocar o zíper, na hora de rebater para não aparecer. Não esqueçam de puxar bem puxadinho, para não ficar nada com dobrinhas. Depois de prender, nós vamos para a máquina, passar uma costurinha de segurança dos dois lados. Agora, nós vamos cortar tudo de excesso que estiver, o zíper, o plástico, vamos cortar tudo fora. Agora, com o pezinho de máquina, com a agulha no meio, nós vamos posicionar o viés bem na pontinha e passar uma costura reta. Feito isso, nós vamos fazer um truquezinho. Nós vamos virar a nossa peça, pegar esse ladinho do viés, virar e prender essas pontinhas aqui. Por que que nós prendemos esse pedacinho aqui pra trás? Deixa eu focar aqui. Ó. Porque na hora que nós formos virar este viés pra rebater, as pontinhas já estarão presas, o que facilita muito. Aí, nós podemos cortar um pedacinho aqui do canto. Nós vamos pegar essa pontinha, dobrar e dobrar novamente, para ficar com esse acabamento. Fazemos isso dos dois lados. E com o mesmo posicionamento da agulha da máquina, vocês vão rebater este viés. Estamos aqui, nós dobramos uma vez e dobramos novamente. E nós vamos rebater essa costura e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, depois de colocar o viés dos dois lados, a nossa peça vai ficar dessa forma, bem acabadinha. E agora, com calma, vocês vão abrir esse zíper e vão desvirar essa peça.
Pessoal, então essa é a nossa peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Acabamento em viés, todo bonitinho. Não esqueçam de dar like no vídeo, que isso ajuda muito outras pessoas a verem o vídeo também. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!